Paz do Senhor, mulheres, podem tomar os vossos assentos. Mais uma terça-feira maravilhosa na presença de Deus. Eu estou muito feliz, grata a Deus por esta oportunidade de nós estarmos aqui. Pude sentir poderosamente a presença de Deus aqui nesta noite, no momento do louvor. O Pai está na casa, a presença dEle é real em nosso meio. Se você ainda não sentiu, eu costumo dizer, fique atenta. Abra o teu coração, aqui ó, os ouvidos atentos, porque Deus já falou conosco e vai continuar falando através da palavra. As mulheres que estão aqui pela primeira vez, fiquei muito feliz de receber vocês. A mãe do Pet, nós estamos muito felizes de receber aqui a sogra da Bia, né? Deus abençoe as amigas, a moça bonita ali também. Deus abençoe a todas. Vocês moram no meu coração. Essa mulher já veio antes, né, Tati? A tua amiga, né? Deus te abençoe. Irmãs, agora vamos para a parte da palavra de Deus, o que Deus ministrou no meu coração. Hoje a minha tia perguntou, tu que vai ministrar hoje? Eu disse, eu já estou nervosa, porque eu já estava desacostumada já. E agora hoje é eu. E eu estou nervosa. No final as pessoas, nem parece que tu estava nervosa. Eu queria que você estivesse aqui no meu lugar. Eu só queria, para vocês verem como é que é. Mas um dia, Deus vai preparar para que vocês estejam aqui. Em nome de Jesus. Quem recebe? Fiquei ligada quem levantou a mão, hein? Fiquei ligada. Quero que vocês abram as Bíblias em Lucas 15. E nós vamos ler o versículo 8 e 9. Que diz assim, hoje é bem pequenininha a leitura, né? Geralmente eu faço um textão, né? Para ler. Mas hoje é bem pequena que diz assim. Ou, qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente ou diligentemente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha dracma perdida, ou a minha moeda perdida. Deus tem ministrado no meu coração sobre esta mulher, que ele cita como uma parábola. Aqui, neste versículo, neste capítulo 15, Jesus, ele vai citar 3 parábolas. São as parábolas das perdas, mas também as parábolas das coisas que foram encontradas, das coisas que foram resgatadas, das coisas que foram restituídas. Aqui nessas parábolas, Jesus quer demonstrar o amor dele pela humanidade, o amor dele pelo povo, o porquê que ele veio, o porquê que ele estava sentado conversando com pecadores. E eu já quero ministrar aqui no seu coração, que talvez você perdeu muitas coisas. Talvez, eu não sei qual é a sua perda, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui, para restaurar, para te restituir, e principalmente para te lembrar que tu és filha. Acima de tudo, tu és filha amada de um Deus que mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Esse é o amor de Jesus por nós. E primeiro Jesus começa falando sobre a primeira parábola, sobre a ovelha que se perdeu. E a segunda parábola que ele cita é sobre esta mulher. E Jesus começa assim. E qual mulher? E qual mulher que não faria isso? Jesus começa afirmando isso, Anita, nessa parábola. Jesus fala, e qual mulher? Afirmando que essa mulher faria tal coisa. Que essa mulher teria essa atitude. E qual mulher? E hoje essa palavra vai ter muitos pontos de interrogação. E eu estava em casa, antes, só para me deixar claro, gente, eu esqueci o meu bacon. E daí eu tive que ir em casa buscar o bacon. E eu estava numa aflição, nós chegamos mais cedo, um pouquinho mais cedo, eu e as meninas da intercessão, estávamos aqui orando, clamando. Daí eu disse, tem que ir lá em casa buscar o bacon, né? Porque já pensou, fiz o agito tudo e não trazer nada, não dá, né?
Daí eu fui lá em casa buscar o bacon, meu esposo maravilhoso que está em casa assistindo. Te amo, Deus abençoe, meu filho. Eu disse para ele, amor, ora por mim, porque eu sinto o peso dessa palavra. Hoje, não foi só no louvor que Deus se manifestou aqui. Hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar das coisas perdidas. De algumas coisas que talvez você deixou pelo caminho. E talvez essas coisas que se perderam na sua vida, você tem tentado colocar outras coisas no lugar. Para tentar satisfazer. Para tentar substituir uma coisa pela outra. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que não, filha. Não é para substituir uma coisa pela outra, mas é para parar e procurar e encontrar o que se perdeu pelo caminho. E Jesus começa, e qual mulher? E eu pergunto para vocês, e qual mulher? Eu nem resumi, né, que eu falei que eu fui em casa, e daí eu pedi para meu marido orar por mim. Eu disse, amor, ora por mim, porque eu estou assim, angustiada. E geralmente quando eu venho ministrar angustiada, eu traduzo o que é a angústia que vocês estão sentindo. Deus me faz sentir antes da administração, porque eu estava bem, eu estava tranquila, eu estava alegre. E simplesmente eu estava aqui orando com as mulheres, estava tudo tranquilo. Quando eu fui em casa, eu senti uma angústia muito forte no meu coração e eu pedi para o meu marido orar. E eu sei que hoje talvez você entrou aqui com essa angústia, com esse aperto que eu estava sentindo. Mas eu declaro que você não sairá daqui dessa maneira que você entrou. Assim como quando meu marido orou por mim, eu pude sentir a presença de Deus aqui. Eu fui contemplada pelo abraço do Espírito Santo. Hoje Deus vai fazer isso na sua vida também. E qual mulher nós temos sido, tia Janete? Será que nós temos sido como essa mulher que Jesus cita nessa palavra? Essa mulher focada, essa mulher que para o que está fazendo, para fazer o que tem que ser feito? Ou será que nós estamos se fingindo de doida? Que às vezes, esse dia eu disse para o Nardi, vamos se fingir de louco e bola para frente. Se alguém falar alguma coisa, você fala, tá bom, é isso aí. E deu. Tem coisas que não vale a pena, mas tem coisas que vale muito a pena nós parar e ser como essa mulher. E hoje Deus, através da palavra de Deus, Deus me impulsiona a te perguntar, e qual mulher você tem sido? Qual mulher você tem sido dentro da sua casa? Qual mulher você tem sido dentro da igreja? Qual mulher você tem sido na presença de Deus? Você tem sido essa mulher? Ou você tem sido a mulher que Jesus não citou aqui? A mulher que está deixando para lá? Eu já quero começar te fazendo essa pergunta e você guarde ela no seu coração. Porque eu quero que esta palavra fique no seu pensamento durante a semana. Quando você for tomar alguma atitude, essa palavra venha no teu coração como flecha. Para que você seja essa mulher que Jesus cita aqui. Essa mulher que para o que está fazendo e faz o que necessita ser feito. Então essa mulher, ela ganhou 10 dracmas. E as dracmas, os estudiosos dizem que as dracmas na época valia como se fosse um dia de serviço. Porém essa mulher ganhou um conjunto de 10 dracmas. E geralmente, quem ganhava um conjunto de 10 dracmas era a mulher que estava noiva. O noivo vinha, lhe entregava as 10 dracmas como um dote de casamento. E ela guardava aquelas dracmas, fazia um colar para usar no dia do casamento. Essa eram as 10 dracmas dessa mulher. E eu quero te perguntar, você sabe o valor daquilo que você recebeu da parte do noivo? Você sabe quem é o nosso noivo? Nosso noivo é Jesus. Aquele que eu falei no início, que morreu na cruz do Calvário para nos conceder perdão e vida eterna. Ele é o nosso noivo. E tu sabe o valor daquilo que Ele entregou nas tuas mãos? Você tem reconhecido o valor daquilo que Deus te entregou? Das dracmas que Ele te deu? E eu falando com Jesus, eu disse, Senhor, o que será essas dracmas? E a primeira dracma que eu quero trazer para os nossos dias de hoje, somos nós mesmos. Sabe qual é a pedra preciosa e valiosa que Deus te entregou?
a tua vida. Você. E como você tem cuidado dessa pedra preciosa que Deus te presenteou, que é o dom da vida, que é o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Como você tem cuidado da sua mente? Como você tem cuidado do templo físico mesmo? Você tem se olhado no espelho e tem gostado do que você tem enxergado? E Jesus vinha falando isso e eu falei, ô Senhor, mas as mulheres lá são tão bonitas, tão arrumadas. Mas se Jesus mandou eu falar, eu vou falar. Você tem gostado do que você tem enxergado? Saiba que você é preciosidade do Senhor. Saiba que, ainda o irmão Adelino falou aqui domingo, algo que você tem que se preocupar muito é com você mesma. Cuidar de você, cuidar do teu psicológico, do teu emocional, do teu corpo físico. De, às vezes, evitar que doenças assolem o teu corpo. Ah, Fran, mas a gente é corpo, alma e espírito. O meu espiritual está a benção. Eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus. Só que o meu corpo físico está muito doente, está muito inflamado. Você tem que parar e cuidar também dele. Eu escutei, é o que eu digo para vocês, não está aqui. É coisas que Deus vai me ministrando e eu vou passando para vocês. Eu escutei o pastor, eu me esqueci o nome dele, aquele pastor Subirá, quem falou? Ele mesmo, Gladina, pastor Subirá. Ele falou assim, que ele não se cuidava, e até um dia ele chegou no médico e o médico disse, não sei se foi bem assim, tá gente, mas é mais ou menos isso, que se ele morresse hoje, quantas almas ele deixaria de alcançar para o Evangelho de Deus? Se você não cuidar do seu corpo hoje, eu não estou falando em dieta, academia, emagrecimento, eu não estou falando isso, eu estou falando de doenças físicas, eu estou falando de doenças emocionais, crises de ansiedade, diabetes, pressão alta, problema de coração, problema de coluna, eu estou falando disso, gente. Nós somos mulheres e nós temos que cuidar do nosso corpo. Tem uma mulher, eu não vou nem olhar e não vou nem citar, que ela sabe que ela tem um problema no estômago, que ela sabe que ela está com um pouquinho de diabetes, ela está com um pouquinho de colesterol, só que ela não está se cuidando. E a gente fala para ela, tem que se cuidar, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Daí, ainda hoje ela falou, Jesus, me mantém viva, Senhor, para ver quando a gente construiu o prédio da igreja. Mas está se cuidando? Olhei, foi inevitável. Está fazendo o que tem que ser feita? Está se olhando como uma pedra preciosa nas mãos do Senhor? Isso serviu para mim também. Eu estou sumindo, gente. Eu estou com 54 quilos, eu estava com 69, eu comecei a emagrecer, eu estou com 54 quilos. E eu tenho que parar e cuidar do meu corpo também. Porque quando vê eu estou cheia de doenças também. Então quando eu estou ministrando na vida de vocês, antes o Espírito Santo ministrou em mim dentro do meu quarto. O Espírito Santo falou comigo também. Que nós temos que parar e cuidar da pedra mais preciosa que Ele nos entregou, que é as nossas vidas. As demais pedras só serão cuidadas se nós cuidar primeiro dessa dracma preciosa que somos nós. Que vocês possam sair daqui hoje pensando, Senhor, o que eu tenho que melhorar? Eu tenho que parar mesmo, porque às vezes tem aquelas mulheres que eu queria só um pouquinho, que elas são aquelas maníacas por limpeza, sabe? Que eu só quero limpar, que às vezes não param, não deixam ali a faxina para sair um pouco, rir com umas amigas. Ai não, tem que fazer janta, não, tem que fazer isso. Calma, acalma, tira um tempo para você, cuide de você, amém? E a segunda dracma que Deus ministrou no meu coração, que depois de nós, vem os nossos maridos. Vem o nosso casamento. Será que nós temos cuidado dessa dracma? Que é um presente que Deus nos deu? Eu ainda ontem comentei com uma irmã. Tá tudo bem no teu casamento? Tá tudo certo lá? Não, tá bem. Tá bom, mas às vezes dá aquelas... E é normal dar aqueles arranca-rabo, aquela coisa lá, porque são dois seres humanos lá em casa. São dois ligados no 320, pensa.
Só que nós temos que cuidar. E eu ainda falei para ela. Eu e meu esposo também tem hora que dá vontade de matar. Né, Mari? Sábado ele estava que estava. Ainda a gente comentou, sexta ele estava que estava lá na janta. Te amo, tá? Daí, a gente ainda comentou em casa. Em casa a gente está de boa, chega na frente dos outros, a gente... Que é isso? Cara, a gente estava nervoso, a gente estava ansioso, com toda a preocupação do jantar e tudo mais. Mas daí eu peguei e mandei um post para ele do Instagram. Que algumas coisas que um casal feliz tinha que fazer. E uma das coisas era não brigar na frente dos outros. Não discutir na frente dos outros. Eu disse, amor, nós temos que melhorar nisso. Nós vamos ter que... Porque é normal, o nosso casamento ele tem que estar direto em transformação. Nós temos que estar sempre buscando melhorar. Temos que estar sempre... Entende? É normal ter a briga. Mas um segundo depois tem que ter o perdão. Tem que conversar, tem que alinhar as coisas. O que não é normal é você ficar uma semana sem conversar com seu marido. O que não é normal é você não honrar o seu esposo como sacerdote do teu lar. Isso que não é normal. Ah, Fran, mas eu que tenho que fazer tudo dentro de casa. Mas será que não foi você que pegou o controle? Será que ele não está fazendo porque é você que está fazendo tudo? Será que você não tem que deixar um pouquinho para ele fazer? Ó, eu não vou fazer. Hoje eu estou cheio de exemplos, né? Vou citar mais um exemplo. E quem ficar brava depois chama que eu peço desculpa. Olha só, mas eu sei que ela não vai ficar. Tem outro casal aí que eu conheço. E a mulher também. É ligada, nem é no 320, é no 1200. E ela fazia tudo. E o marido só chegava em casa, era de boa. É um homem muito trabalhador, só que é um homem muito calmo. Muito calmo, gente. Só que como a mulher era ligada, a mulher fazia tudo e ele não fazia nada. Nada. Mas sabe o que Deus fez? Vamos, essa voltagem aí, vamos baixar. Vamos deixar quem é ser sacerdote, quem é para ser mulher, é para ser mulher. O que é para te fazer, é para te fazer. E às vezes, não estou falando que é errado, tá? Meu sonho é chegar em casa e ter uma jantinha pronta. Não posso nem pedir isso pro meu marido, que nem isso eu faço. Então, estamos kits. Gente, mas não é que eu não faço comida, porque eu e ele temos essa coisa assim, a gente sai para comer, a gente, entendeu? Tá tudo certo. Mas aí, às vezes ela fazia tanta coisa que ela estava tão cansada que chegava de noite e ele tinha que fazer a janta. Porque ela já fez tudo que tinha para ser feito. E daí ela parou, doutora Thaís. E daí Deus parou ela, na verdade. Não foi ela que parou, fica em casa. Tu não queria uma filha? Pegaram? Pegaram a dica? Tu não queria uma filha? Fica em casa, cuida da tua casa, cuida da tua filha. Que o papel de sacerdote é dele e ele vai cuidar de ti. Deus faz isso. Deus faz isso nas nossas vidas. Tens cuidado do teu casamento? Tens ocupado o teu papel? Isso serve para mim também. Eu tenho que melhorar muito no meu relacionamento. Tu também tem que melhorar muito, amor, no nosso relacionamento. Mas que nós possamos ser mulheres sábias. E infelizmente o mundo e o bendito feminismo diz aí que se não tá bom, pega outro. Pega o próximo. Eles ainda usam um versículo bíblico, né? Ame o próximo. Gente, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ser mulheres virtuosas. Mulheres que amam os nossos maridos. Mulheres que honram os nossos maridos. Mulheres fiéis. Esta é uma pedra preciosa que Deus presenteou a você. E talvez você está aqui me olhando e está pensando, Frei, eu nem marido tenho. Mas quando Deus te dá tu já vai saber como fazer. Quando Deus te dá um marido para te casar e morar junto, tu vai já... Não, eu escutei lá, eu sei que eu tenho que ir. Amém, irmãs? E quem é que é mãe? Levanta a mão quem é mãe. A maioria de nós, né? Somos mães. Bênção de Deus, dádiva linda que Deus nos deu. Mas uma pedra preciosa que Deus nos deu. São os nossos filhos, são a nossa herança. Temos cuidado dessa pedra? Temos cuidado como deve ser cuidado? Eu ainda comentei ontem também, com essa mesma irmã, que eu prefiro que as pessoas, Fernandinha, me chamem de... Ai, ela vive brigando com o Vinícius. Falam de mim, do que elas falem do Vinícius. O Vinícius é um mimado, o Vinícius é um
Eu não escuto isso das pessoas. O que eu escuto das pessoas, o Vinícius é muito educado. Eu fico faceira da vida. Mas hoje lá em casa eu estava num choreiro. Porque eu queria esganular ele. Porque ele não me obedecia. Mas eu prefiro ser a mãe que educa, que traz aqui, que fala, não, tá errado, não faz, tu vai ganhar uns tapas na bunda. Do que passar a mão e dizer, ai que lindinho, que bonitinho, E depois quando cresce traz problema. Ou quando tu sai com o teu filho, as pessoas ficam falando, que criança mais mal educada. Que nós possamos ser mães de verdade. Que nós possamos educar os nossos filhos. Que nós possamos ensinar para eles o caminho que leva ao céu. Será que o teu filho tem sido exemplo lá na escola? Ai, que palavra dura, né? Calma que depois vai vir um manto. Fico tranquila. Deixa Deus trabalhando. Mas como nós temos sido? Será que nós estamos educando o nosso filho ou nós estamos deixando para o YouTube fazer? Para as professoras na escola fazer? Que nós venhamos ser mães. Que venhamos cuidar desta dracma preciosa que Deus colocou nas nossas mãos. E você que não é mãe, desde hoje já ore e peça para Deus sabedoria para educar o seu filho. Que você venha ser uma mãe que venha edificar o seu lar. Que venha ser uma mulher virtuosa. Os nossos filhos são herança. E talvez você perdeu o seu filho pelo caminho. Talvez você pense, Fran, eu ensinei, eu eduquei, eu trouxe aqui, mas ele cresceu. E ele se perdeu. Calma. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje para ministrar no teu coração que essa noite é noite de encontrar o que se perdeu. Enquanto tem uma mãe que ora, enquanto tem uma mãe que busca, tem um Deus no céu com as mãos estendidas protegendo o teu filho. Esse é o papel da mãe, é orar, é buscar Deus pela vida dos nossos filhos mesmo. Só não desista de orar. Não pare de fazer a sua parte. E a outra dracma que eu vou citar aqui, e a última, é o seu chamado, o seu ministério, no que Deus tem para a tua vida. Talvez essa dracma se perdeu pelo caminho. Talvez outrora você cantava, você pregava, você entregava profecias, você orava e Deus curava. Só que foi vindo tantas perdas, tantas coisas foram acontecendo e você foi desanimando. E você foi achando que uma dracma tenho 9, uma dracma tenho 8. E as coisas foram se perdendo. E você não foi mais dando conta. E quando viu, você cansou e você abandonou até a sua fé. Falei, mas eu estou aqui na igreja. Você sabe do que eu estou falando. Não é simplesmente de vir aqui, sentar e ser um telespectador na casa de Deus. Ouvir a palavra, sair, ir para a festinha, tomar cervejinha, fumar um cigarrinho, fazer o que a Bíblia, as doutrinas bíblicas que é para ser, que não fazer, não cumprir as doutrinas bíblicas que tem que ser feito, para que Deus te use novamente. Talvez como a Rafa falou aqui, essa pedra tão preciosa que Deus te entregou, que é o teu ministério, que é o teu chamado, que é o propósito que Deus tem na tua vida. Você deixou se perder. E você não tem mais orado. Você não tem mais jejuado. Você não tem mais buscado a presença dEle. Hoje Deus te desperta, mulher. Eu costumo falar aqui que Deus vai levantar um exército de mulheres. Mulheres que vão ter o nome soprado por Forquilinha, Santa Catarina, Brasil, mundo afora. Eu creio nisso. Que vocês tomem posse dessa palavra. Só que para isso acontecer, nós temos que nos posicionar como mulher. Assim como essa tal mulher que Jesus citou nessa parábola. Mulher que guarda as 10 dracmas. Que sabe que o noivo nos entregou. E um dia o noivo vai requerer. Um dia o noivo voltará e nós temos que apresentar isso a Ele novamente. E você vai apresentar as 10 ou só 5?
Ou talvez só uma, só a tua vida mesmo. Não, estou aqui. É o Espírito Santo que está te perguntando nessa noite. O que você perdeu pelo caminho? O que de tão valioso que Deus te deu, que se ficou, que se perdeu pelo caminho? Que você venha se despertar essa noite. E o que essa mulher fez quando perdeu uma dracma? A Bíblia nos diz que ela acende uma lâmpada. A dracma se perdeu e ela não fica acomodada com a dracma perdida. Não. Ela acende a lâmpada. E o que quer dizer lâmpada? Clareza, luz. Talvez você está aí escutando essa mensagem e você está pensando, mas não é para mim. Vamos falar sério. Vamos trazer para a luz, vamos acender a lâmpada nos nossos corações. Lâmpada, clareza, bota para fora. Pare de não querer enxergar. Pare de tampar os teus olhos. Abra os teus olhos nessa noite, principalmente os teus olhos espirituais nessa noite. Acende a luz sobre a tua vida. Esses dias o pastor Rafael pregou aqui e ele falou que nós temos o quarto e o quarto está todo bagunçado. E daí nós aceitamos Jesus e é a mesma coisa que nós acender a lâmpada. E então nós vimos toda a bagunça daquele quarto. E até colocar tudo em ordem vai doendo, não é fácil. E hoje eu te convido, acende a lâmpada da tua vida. Os olhos espirituais, abre os olhos espirituais para olhar para a tua vida. Não te acomode como você está, com as coisas que foram perdidas. Não se acomode, não se acostume com isso. A segunda coisa que essa mulher faz é varrer a casa. Ela faz uma limpeza, ela faz uma geral. Faxina, sabe, daquelas, Keila, que tu faz. Bota tudo para cima, bota móvel para fora, tira tudo, vamos procurar isso. Hoje é dia de você fazer uma faxina. É falta de perdão que está te machucando? Libere o perdão. Mas a pessoa não vem me pedir perdão. Então hoje Deus te encoraja a você pedir perdão. É você que está aqui escutando essa palavra. Se é isso que está te machucando, libere o perdão. Vamos varrer tudo que não vem de Deus para fora. Vamos tirar tudo que não provém de Deus da nossa vida. E quando nós decidimos encontrar o que se perdeu, acender a luz e fazer a limpeza, cuidado. Porque às vezes coisas que nós não queríamos acontecem. Porque às vezes aquelas pessoas que nós queríamos que estivessem ao nosso lado não vão mais estar. E eu não estou falando do teu marido, eu estou falando de amigo. Teu marido tem que ficar do teu lado. Hoje é dia de você acender a lâmpada e varrer aquilo que não vem de Deus. Sabe aquela ira, aquela raiva, aquela angústia, aquela amargura que está dentro do teu coração? Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para limpar o teu coração. Sabe aquela culpa que você carrega? Hoje é dia de você limpar essa culpa. Sabe aquele medo, aquela angústia? Hoje é dia de você deixar aos pés do altar. Hoje é o dia. E a história continua dizendo, a parábola diz que ela acende a luz, ela varre a casa até encontrar. Ela não desiste. E sabe qual é o nosso mal do século? Nós estamos desistindo por pouca coisa. Nós estamos desistindo do nosso casamento por pouca coisa. Nós estamos desistindo da nossa vida. Infelizmente muitas pessoas tirando a sua própria vida. Nós estamos desistindo de morar no céu com Jesus por poucas coisas. Mas essa mulher, ela não desistiu até encontrar. Não desista. Não desista, persista. E a Bíblia diz que ela procurou com diligência, com zelo, com cuidado. Tenha zelo em tudo aquilo que Deus te entregou nas tuas mãos. Tenha cuidado com aquilo que Deus te deu. E essa mulher, quando ela encontra a dracma que se perdeu, ela reúne as amigas e ela faz a festa. Daí aqui vai mais duas perguntinhas, Tânia. Primeira, quem são tuas amigas? Com quem você está compartilhando a tua vida? Com quem você está abrindo o teu coração?
falando coisas íntimas que só você e Deus às vezes sabe. Quem são? São mulheres que te levam para mais perto de Deus. São mulheres que quando você conta um problema, elas dizem para você, vamos orar, né, Val? Vamos fazer uma campanha de jejum e oração, vamos clamar na madrugada, vamos clamar a Deus, porque Deus vai entrar com a providência. São essas amigas que têm te rodeado? Ou são aquelas que dizem, quer saber, abandona tudo e vamos para a gandaia? E que tipo de amiga nós temos sido? Porque é muito bom a gente querer amigas boas. Mas será que nós conseguimos nos alegrar com a vitória da nossa amiga? Com a bênção que a nossa amiga recebeu? Será que nós conseguimos nisso? Porque a gente quer às vezes no outro o que nós nem conseguimos ser. Eu quero que a Duda seja essa pessoa, mas às vezes eu nem estou sendo essa pessoa para a Duda. Tenham amigas de Deus à sua volta. E seja uma amiga de Deus em volta das mulheres que estão à sua volta. Que nós possamos uma orar pelas outras. Uma jejuar pelas outras. Parar e perguntar, está tudo bem contigo? Não, não está, então vamos orar. Eu vou te ajudar em oração, Deus vai entrar com providência. Que nós possamos ser amigas de Deus. Que nós possamos ser essa amiga, essa pessoa na vida das mulheres que nos rodeiam. A banda pode se preparar. E só depois que ela achou a dracma que ela perdeu, então, ela reuniu as amigas e ela fez festa. Só então teve festa, depois que ela encontrou o que foi perdido. Enquanto ela não encontrou, ela procurou com cuidado, com zelo, ela tirou o tapete, daí depois teve festa. Sabe quando a alegria do Espírito Santo vai resplandecer em ti? Quando você fazer essa limpeza, quando você tirar aquilo que está te amargurando, quando você parar e dizer, Senhor, eu deixei pelo caminho aquilo que Tu me deste, Senhor, mas eu vou parar, e eu vou procurar, e eu vou resgatar, vai ser restaurado na minha vida aquilo que Tu me presenteasse. E aqui eu quero fechar falando para vocês, o que é mais importante na nossa vida é a presença do Pai. O que é mais importante que nós temos que nos preocupar, que nós não podemos deixar perder pelo caminho, é a presença do Pai. Mas quando nós estamos bem com nós mesmas, quando o nosso corpo está saudável, quando o nosso casamento vai bem, os nossos filhos vai bem, nós estamos bem na presença do Pai. Para que tudo isso aconteça, a primeira coisa que nós temos que fazer é estar na presença do Pai, é cuidar da presença dEle, que é a dracma mais importante nas nossas vidas. A maior promessa das nossas vidas é um dia morar no céu com Jesus. Não deixa isso se perder na tua vida por pouca coisa. Eu quero que vocês se levantem em pé. E eu quero que vocês pensem nessa noite. E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai ministrar no coração de vocês. Qual a dracma que se perdeu no caminho? Talvez não foi nenhuma dessas coisas que eu citei aqui. Você sabe o que se perdeu pelo caminho. Você sabe o que tem que ser resgatado, o que tem que ser restaurado na sua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te restaurar, para te resgatar, para limpar o teu coração, as feridas. Você pensa, Fran, mas são tantas perdas que eu já estou desanimada. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te resgatar aquilo que foi perdido. E no lugar da tua vergonha, no lugar da tua tristeza, Ele vai te honrar. Ele vai te exaltar no meio dos teus, no meio da tua família, lá naquela empresa, no mesmo bairro. Ele vai glorificar o nome dEle na tua vida. Deus vai levantar mulheres neste lugar, nesta igreja. Mulheres que serão instrumentos dEle. Essa mulher. E aqui na Petros, daí eu vou poder dizer, e qual mulher nós vamos escolher para ministrar esta noite? Porque na Petros terá mulheres que retornaram para a presença do Pai, para os pés do Pai, e começaram a buscar, a ler, a jejuar, a entregar a sua vida, o seu tempo a Ele. E Ele vai levantar vocês como voz profética.
Não pensem que para vocês isso é impossível. Não deixe o medo paralisar os planos de Deus para a vida de vocês. Não permita. Eu quero chamar as intercessoras aqui na frente. E eu quero falar para alguém aqui nesta noite. Não adianta você fingir que é feliz. Não adianta. Não adianta você sair da sua casa e dizer que está tudo bem. Sorrisão no rosto. O Espírito Santo de Deus te contempla. O Espírito Santo de Deus conhece o profundo do teu coração e da tua alma. E hoje Ele te chama para o altar. E hoje Ele te chama, filha, vem. Vem, eu quero restaurar em você aquilo que se perdeu. Eu quero restaurar aquilo que se perdeu na tua vida. Eu quero te dar forças. Eu quero te capacitar. Vocês podem começar a louvar. Oh, Jesus, Tu tens liberdade em nosso meio. As intercessoras podem começar a clamar a Deus. Clamem pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, coloque as coisas no lugar, Senhor. Traga, Senhor, clareza para essas mulheres que chegarão aqui nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, faça morada em nossos corações, Pai. Faça morada em nossos corações. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Deus, o teu perdão é completo, Senhor. De lugar, Nós precisamos do teu perdão, Pai. Nós precisamos das tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade, Senhor. Ah, Deus, Tu tens liberdade. A casa é tua. As filhas são tuas. A tua palavra foi pregada, Pai. Traga, Senhor, clareza para as tuas filhas, Pai. Traga à memória aquilo que se perdeu, Senhor. Traga à memória aquilo que precisa ser restaurado. Aquilo que elas precisam fazer, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Oh, aleluia. Vamos orar. Estendam as suas mãos, intercessoras, e intercedam a Deus pela vida dessas mulheres. Oh, Espírito Santo de Deus, aqui estão as tuas filhas, Pai. Oh, Deus, Tu conheces o mais profundo do coração delas. Deus, eu te peço nessa noite, venha despertá-las, ó Deus. Desperte-as para aquilo que Tu tens para a vida delas, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, aquilo que se perdeu, Pai. Que elas venham ter, Senhor, coragem para parar e procurar e te buscar e te clamar, Senhor. Oh, Deus, dê coragem e ousadia para as tuas filhas, Pai. Esteja com elas, Espírito Santo, no lar delas. Que elas venham ser mulheres que edificam a casa.
Mulheres sábias que têm um casamento fortalecido em Ti, Senhor. Oh, Jesus. Que elas venham cuidar, Pai, do corpo, da alma e do espírito delas. Que quando o Senhor voltar para nos buscar, nós possamos ter as 10 dracmas para Te apresentar, Senhor. Que nós possamos estar completas diante de Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Obrigada, meninas, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem firmes no propósito que Deus tem para a vida de vocês. Permitam-se ser usadas por Ele. Pode acender as luzes, Ferrari, por favor. Agradeço a Deus por essa oportunidade que nós estivemos aqui. Não esqueçam dessa palavra. Que essa palavra venha arder em seu coração durante essa semana. Que o Espírito Santo de Deus continue falando com você durante essa semana. Neste momento, nós vamos encerrar o nosso culto. Mas nós vamos continuar aqui, porque hoje nós temos um lanche diferente. Nós temos algo diferente para nós. E eu quero que todas fiquem, por favor. Todas fiquem aqui conosco. Vocês podem tomar os assentos. Todas fiquem aqui para nós nos alimentar. Eu costumo dizer que no momento do café, o Espírito Santo ainda trabalha no nosso meio. Então estejam preparadas, talvez para qualquer momento você receber um abraço, você receber uma palavra de Deus. E nós vamos então nos organizar, porque nós vamos fazer aquele videozinho, sabe? Bem top, que nós vimos lá. Eu quero que pegue aquela mesa de madeira, por favor. Pega o fogareiro ali, ô Duda. O fogareiro ali dentro da cozinha. As panelas. Pode ajudar, Dani, por favor? Nós vamos nos organizar aqui. Depois nós vamos esquentar o nosso alimento. Nós vamos comer. Enquanto isso, aproveita esse momento para conversar. Para conversar com a amiga que está do seu lado. Seja aquela amiga de Deus que eu ministrei aqui. Pergunte para a sua amiga como é que ela está. Convide ela para uma oração, para um momento de intimidade com o Pai. E vamos ficar todas aqui, amém?